Bom dia, amados irmãos e irmãs, serra e serra. O Senhor, meu Deus, esteja do meu lado, me dá força, sabedoria, força necessária neste momento dessa pregação, para mim poder ministrar a palavra do Senhor. Que o Senhor me envigora à minha disposição, para que eu possa cumprir a sua vontade da melhor forma possível. E que o Senhor guia os meus passos, os passos do Elohim, os passos do Clodoaldo, para que o Senhor me dê força necessária para me ministrar a palavra do Senhor da melhor forma possível. Glória a Deus. Aleluia. Abrimos nossas Bíblias em 2 Samuel 11, versículo de número 2 e versículo de número 3. Aconteceu na hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e ainda estava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se lavava. Era essa mulher muito formosa à vista. Enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é essa Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Amados irmãos, Deus deu para vocês e que perceber que o meu microfone parou, a caixa parou, mas eu não posso parar, porque a missão que Deus me deu é pregar a palavra do Senhor. A missão que Deus me deu é ganhar alma para o reino do Senhor. A missão que Deus me deu é estar sempre diante dEle, diante da presença dEle, diante daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Amados irmãos, deu para nós percebermos que essa passagem bíblica é uma passagem bíblica muito forte. Essa passagem representa uma história que nós temos que se manter de pé diante dessas provocações mundanas, diante dessas forças malignas mundanas, porque nós podemos estar diante de uma situação como essa situação que o rei Davi caiu. Muitas vezes o rei Davi conseguiu construir sua vida espiritual, conseguiu construir sua vida humana, conseguiu construir sua vida terráquea, mas ele teve muitas falhas também. Existe falha na nossa vida. Quando nós falhamos, traz uma grande destruição para dentro da nossa vida, traz uma grande catástrofe para dentro da nossa vida, que nós conseguimos perder aquilo que nós conseguimos em todo o longo da nossa vida. Nós chegamos a perder num momento de prazer uma mulher alheia, num momento de prazer um ato de prostituição, num momento de prazer um ato de adultério, como o rei Davi trouxe os piores acontecimentos para dentro da sua própria família, para dentro da sua própria vida. Imagina vocês a situação do rei Davi, que encontrou logo após o adultério com a Batseba. Ele conhecia a situação, ele sabia que a Batseba era mulher do Elias, de Urias, o seu tenente, um dos soldados mais fiéis que tinha da guarda real. Mas mesmo assim, ele ainda prostituiu com a Batseba, não por vontade dela, mas por vontade própria do rei Davi. Existe um momento na nossa vida que nós estamos no lugar errado, na hora errada, uma cabeça vazia que se torna a oficina do diabo para prejudicar tudo aquilo que foi construído no longo da nossa vida. E aquilo que foi construído no longo da nossa vida é uma situação que nós temos que preservar. Quando essa tentação vem, ela vai vir, porque nenhum ser humano de carne e osso está livre de uma tentação dessa. Só que ele tem que ser forte, tem que ser violento,
tem que ter uma visão ampla do Espírito Santo de Deus e não se contaminar com adultério e prostituição. Davi, mesmo sendo o segundo coração de Deus, olha o que Davi fez. Caiu em ruínas, prostituiu com a Batseba. Ele trouxe a pior catraça da vida dele. Ele não deveria estar ali, ele deveria estar na guerra, deveria estar lutando na guerra, deveria estar na frente de batalha contra o povo dos amoreus. Mas ele não estava, ele estava ali, observando o que não dizia, o que não podia, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade dos seus olhos, fazendo a sua vontade carnal. Primeiramente ele trouxe o maior problema para dentro da vida dele. Primeiro ele trouxe o derramamento de sangue, botou Urias na frente de batalha. Depois ele trouxe o adultério, a prostituição. E depois ele ainda por cima, ainda trouxe para a vida dele derramamento de sangue familiar. Olha o que aconteceu. Ele pegou a mulher, Deus te abençoe. sou soldado da guarda real, o Eteu, e se deitou com ela. Desse adultério, dessa prostituição que o rei Davi praticou primeiramente. Olha o que ele trouxe para dentro da vida dele. Apareceu o profeta e disse para ele: olha, rei Davi, tem um homem muito rico, muito rico, que tem várias ovelhas. Vai dar uma festa na casa dele. E o pobre, mais fraco, tem só uma ovelha. E esse homem rico e muito rico pegou a ovelha do seu vizinho pobre e matou, comeu e fez a festa com ela. Está me ouvindo, rei Davi? Rei Davi olhou o profeta e disse dessa forma: quem é esse bastardo? Vou fazer ele pagar 5 por 1 ovelha do que ele fez. O profeta olhou para ele e disse: é o Senhor. É o Senhor que praticou esse delito. O derramamento de sangue, o homicídio e a prostituição jamais sairá da família do Senhor. Olha o que acontece com o rei Davi. O rei Davi teve várias mulheres, vários filhos. Um desses filhos dele estupou a irmã. Ele estupar a própria irmã. O que aconteceu? Outro irmão vai lá e mata o outro irmão pela essa prostituição. E mesmo assim, ainda não parou por aí. O irmão prostituiu, estupou e usou a outra irmã. O outro irmão, Absalão, foi lá e matou o outro irmão. E se não bastasse, olha a profecia de Deus do profeta lá atrás na vida de Davi, é se cumprindo. E se não bastasse, sabe o que aconteceu por cima disso tudo ainda? Rei Davi teve que correr do seu próprio filho, Absalão. Por que ele teve que correr? Eu vou explicar por que ele teve que correr. Esse Absalão se revoltou, olhou na cara do pai dele e disse: o meu irmão, filho teu, abusou da nossa própria irmã e o Senhor nada fez. O senhor sabe por quê? O Senhor fez pior. O Senhor prostituiu com uma mulher de Urias. Isso que o Senhor fez trouxe essa catraça para dentro da nossa vida. O que eu aprendo e vejo quando nós praticamos qualquer delito que sai da presença de Deus e traz pecado para a nossa vida, traz um pecado de maldição. E quando esse pecado desce, quando a mão de Deus pesa sobre uma pessoa, amados irmãos, e ele não abre a janela do seu coração e a porta de dentro para fora e pede perdão,
coisas não é fácil, as coisas se tornam difíceis para ele. O que acontece? Absalom pega, invade o palácio, o pai dele corre, o rei Davi, para evitar um confronto entre pai e filho, e as mulheres dele fica no palácio. Seu filho Absalom coloca em frente a rua para todo mundo ver uma tenda, e ali se deita com todas as mulheres do pai dele, e pratica atos pecaminosos, da mesma forma que o rei Davi praticou com a Batseba. E no baixaste ainda reuniu, se tornou a rei por si mesmo. Reuniu todas aquelas pessoas para ver o ato dele, para provar que ele era melhor do que o pai dele. Quando no baixaste, sabe o que Absalom ainda fez? Tornou a guerra contra o seu próprio pai. E essa guerra ficou caro para o rei Davi. O rei Davi começou a acostumar no fim, guerreando contra o povo pesado, o povo perigoso, o povo da esquerda. E até que então aquele povo era da direita, servia a Deus. Depois mudou para o outro lado, foi servir a Absalom. E a guerra começou. E essa guerra começando, diante de tanta coisa que o rei Davi estava passando, por ele ter prostituído como a Batseba. Olha o que o rei Davi estava passando. Já tinha uma filha sido abusada, filho morto, e pelo outro filho Absalom, e esse mesmo Absalom tomando o trono dele, foram para a guerra. E lá nessa guerra, amados irmãos, olha o que aconteceu nessa guerra. A guerra começou. Absalom era um cara grande, muito forte, vistoso, cabelo grande. Começou a guerra contra o rei Davi. Porque Deus trabalha dessa forma. Bom dia, que Deus abençoe. Meu querido, bom dia. Porque Deus trabalha dessa forma. Deus não trabalha com hipótese, mas trabalha com fato real. Mesmo que você esteja em pecado, mas Deus ainda está do seu lado. Porque Deus não dá um frio maior do que o cobertor, e nem um cobertor que não se possa nos cobrir do frio com nossos pés ficar de fora. Deus não é homem que minta. Quando Deus te dá uma missão, quando Deus te levanta, é para você ir até o fim com aquela missão. E quando Deus te dá uma missão, Ele já preparou, muito bem preparado o caminho, a trajetória. E tem uma outra coisa ainda. Começa a guerra, mas só que os guerreiros de Davi eram guerreiros santos, mesmo pelos atos pecaminosos de Davi. Davi pediu perdão, mas as ações do perdão, as consequências continuam. Rei Davi vai para a guerra, mas não adianta lutar. Olha, amados irmãos, não adianta você se levantar contra aquele que é de Deus, porque aquele que é de Deus, ele é de Deus. Pode levantar a guerra, pode levantar o problema, pode levantar o olho grande, pode levantar o olho morto, pode levantar a contenda, pode levantar a ira, pode levantar mais conversações, pode levantar o que for, a guerra que for. O Senhor está sempre na frente, guerreando para você, porque o nosso Deus, Ele é o nosso Deus, é o Deus do impossível, é o Deus que não falha, é o Deus que está na frente de todas as nossas batalhas, nos dando vitória. Eu estou aqui, eu saí da minha casa, eu e o Eloí Clodoaldo, para essa missão, pregar a palavra do Senhor. A caixa parou, tudo bem, mas a caixa é obra feita por mão de um homem, mas a palavra, ela vem de Deus. A voz é minha, mas o rolo, um filme que rola na minha cabeça, é Deus que está colocando essa palavra, então eu tenho que pregar. A missão de Deus, ela não é executada. Todas as missões de Deus é executada, e todas elas com vitória. Quando Jó saía de casa, colocava um local para os seus filhos, já da ida e da volta que sabia da vitória. Quando o rei Davi saía para uma guerra, o rei Davi já colocava ali holocausto, voltar de sacrifício.
ainda nem tinha saído, já agradecia a Deus a sua vitória. E sabia que ele ia voltar vitorioso da guerra. Porque quando Deus levanta um profeta, um apóstolo, um pregador, um obreiro, ele não levanta por causa, mas levanta por cabeça. Levanta você para prosperar. Levanta você para prosperar. O Senhor levanta você para ser vitorioso onde você está. O Senhor está sempre diante de você, te dando força, te guiando, te carregando, agarrando nas suas mãos e gritando: vamos, vamos, não se assombre, estou contigo, segura, estou na frente, se mantém firme, porque eu que estou aqui, o seu Deus, eu que te dou força, eu que te administro a sua vida, eu que te carrego, eu que te dou vitória. Nunca se preocupe com o que os outros falam, nunca se preocupe com a posição daquele que se levantou contra você. Agradece o tamanho do seu Deus e vista daquele que levantou contra você. Que o que levantou é pequeno, que está na sua direção, ao dono do mundo, dono do ouro, da prata, dono da vida e dono da morte, dono da porta aberta, dono da porta fechada. É o que te dá vitória, que salva a sua vida do cativeiro do inferno. Esse é o Deus que eu sigo. O que acontece na guerra? Absalão entra em guerra contra seu próprio pai. E eles lutam numa batalha. Quando ele olha, quando o rei Davi olha, ele vê a pior imagem da vida dele. O seu filho Absalão pendurado pelo pescoço, o cabelo morto, pela uma flechada do seu próprio amigo, está do seu lado e fincado num tronco de árvore, morto. Porque Deus, quando ele levanta para ser vitorioso. Ele não levanta com derrota. O que acontece? Davi estava em pecado, mas a visão de Deus em Davi não estava. Porque a visão de Deus em Davi era que Davi era ser humano igual nós, digno de pecado. Mas Davi tinha um coração facilitador de perdão, pediu perdão a Deus e Deus perdoou ele. E ele teve a vitória, conseguiu vencer a colisão do filho dele com todas aquelas outras províncias contra ele. Voltou para falar e reinou muito tempo ainda. Essa é o ato, as consequências do que nós passamos quando nós saímos da presença de Deus e atiramos contra a vontade do nosso Deus. Que a vontade do nosso Deus é boa, agradável e saudável e macia em nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Senhor, oh meu querido, Deus abençoa, Senhor. Peço que o Senhor abençoe meu grande casamento, a minha esposa maravilhosa que eu amo demais, a Nenezinha. Peço que o Senhor abençoe o nosso lar, nossa casa. Peço que o Senhor continue com a potente e poderosa mão do Senhor estendida em direção à minha borracharia. Para quando os meus inimigos sagazes se levantarem, o olho grande é a inveja, a calúnia, a porfia, a ira e o olho gordo, já descer e cair por terra. Peço também que o Senhor abençoe todos por dia, todos que estão passando por aqui, indo para os seus trabalhos. Peço que o Senhor abençoe, esteja sempre presente na vida do Eloí, nos familiares do Eloí, porque nós somos dependentes direto do Senhor, dependente desse Deus vivo de Israel. Ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor. E estou aqui diante também do meu cinegrafista amador, o Clodoaldo. Peço que Deus abençoe, dando vida e saúde. Oh, glória a Deus, uma direção de vida para nós. Nós somos 100% dependentes desse Deus vivo de Israel. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Mesmo grandes acontecimentos, na chuva, sem o público, o microfone parou, caixa parou, mas nós estamos firmes, porque quem nos trouxe para pregar, quem nos colocou nós três aqui é Deus. Não os acontecimentos climáticos, nem acontecimentos por mão de homem, mas nós estamos aqui vivendo a presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia.